Fala pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é Fernando ou Chuck. Eu sou trader há 5 anos, quase 5 anos, né? E eu resolvi, como eu tenho muitos amigos que me pedem para ensinar a operar e tudo mais. Quando você posta em rede social alguma coisa, o pessoal fica me pedindo, me ensina, tal, tal, tal. E como é muita gente, cara, eu resolvi fazer uns videozinhos e ficar compartilhando com eles. Porém, é muito complicado postar vídeo de aula assim que sejam com tempo superior a 2 minutos, 1 minuto em rede social, porque eles não permitem. Então vou gravar esses vídeos e subi-los no YouTube, e assim eu consigo ajudar tanto os meus amigos como quem for olhar. Já adiantando, eu não tenho o intuito de virar um youtuber e de ficar alimentando página do YouTube com vídeos, tá? É só para ajudar mesmo essas pessoas, e como vai estar no YouTube, eles vão ficar disponíveis aí para o público em geral, mas eu só vou fazer essas aulas de análise técnica e tudo, eu não vou ficar alimentando isso aí por muito tempo. Hoje eu resolvi falar sobre candlestick nessa primeira aulinha, mas é uma leitura de candlestick totalmente diferente daquilo que se vê nas análises gráficas por aí. Nós não vamos ficar vendo se é martelo, se é doji, se é arame, se é enforcado, se é estrela da manhã, estrela da noite, assim por diante. Nós vamos fazer uma leitura de contexto de candlestick, porque ela é muito mais eficiente do que ficar vendo padrão de candlestick, tá? Existem dois tipos de price action hoje que eu vejo. Existe um price action totalmente voltado para padrões, né, que são aqueles traders que operam bandeira, triângulo, encostou na média móvel de tal e compra, ou o contrário vende. Eles olham também os padrões de candlestick. E também existe uma outra linha de price action que ela é muito mais voltada para a leitura de contexto, onde você não opera setups, você opera o contexto. Então é essa segunda linha que eu trabalho, essa segunda linha que nós vamos ver aqui nesses vídeos, beleza? Primeiramente, o que é candlestick? Então, candlestick, só para ficar mais claro, é uma ferramenta de análise técnica, tá? Então, nós temos os gráficos de barra, o de linha e o de candle. Então, o de candle, ele é visualmente falando, ele é o melhor para se operar, porque ele dá a informação de uma forma muito mais clara, tá? Já é muito antigo essa ferramenta, existe há mais de 400 anos, nasceu lá no mercado de arroz do Japão, e essa ferramenta de leitura, ela mostra o comportamento do preço da melhor maneira possível. Acho que entre as três formas, que é de barra, de linha e de candle é muito mais eficiente. Porém, o que nós vamos buscar de informação nos candles, nas barras? Volume, força, pressão, urgência, equilíbrio e brigas em determinadas faixas de preço. Poxa, Chuck, caramba, dá pra ver isso só nas barras? Dá. Sem usar indicador nenhum? Sim, sem usar indicador nenhum, só olhando barra, você consegue identificar tudo isso que eu falei aqui. Força, pressão, urgência, equilíbrio, briga, volume e assim por diante. Mas antes vamos só entender, né? Vamos mostrar aqui, como a maioria do pessoal que vai ver esse vídeo é bem iniciante, vamos explicar o básico do básico, o que um candle ele mostra pra gente. Então nós temos aqui o candlestick, são essas duas coisinhas aqui, uma verde e uma vermelha. O candle ele é formado por as informações que ele passa para nós: abertura, fechamento, máxima e mínima. Então o que acontece? Suponhamos que seja um candle de 5 minutos. Então a cada 5 minutos no gráfico vai formar um candle diferente. E esse candle ele vai me dar aonde o preço abriu, que é aqui na abertura, até onde o preço foi na mínima, que é o fim desse paviozinho aqui, até onde o preço foi na máxima, que é o fim desse pavio superior, e aonde o preço fechou, que é essa faixa de preço aqui, onde fecha o quadrado. Daqui para lá abre outro candle que vai fazer um outro formato e assim por diante. O candle vermelhinho aqui é um candle de baixa, tá?
ele passa a mesma informação, porém quando o mercado está caindo, ao invés de subindo, como é no caso desse candle aqui. Eu tirei um print, tá, de uma tela. Eu não lembro qual foi o dia, nem qual foi o papel aí. Eu acho que foi o índice, eu não lembro o dia. Mas eu tirei esse print, certo? E aí, só olhando essa imagem, só olhando esse pedaço do gráfico aqui, será que nós conseguimos ver força, pressão, equilíbrio, briga e volume? Será que essas informações todas a gente consegue ver só aqui nessa imagem que a gente está vendo aí na nossa frente? Então vamos esmiuçar essa imagem pedacinho por pedacinho para que a gente consiga responder essa pergunta. Então vamos lá, o volume. Sim, nós conseguimos ver volume. Como? Pelo tamanho das barras, certo? Então vamos lá, quanto maior o tamanho da barra, maior foi o volume de negociações ou mais intensidade houve no volume de negociações durante aquele período daquela barra. Então, se nós formos ver aqui, ó, nessa alta aqui, se nós formos comparar o tamanho dessas barras com as demais barras no gráfico, nós vamos ver que essas barras, a partir dessa, essa e essa, elas têm um tamanho muito maior, elas são barras maiores do que as barras anteriores e até mesmo que as barras que vieram após elas. Então, essas barras nos mostram que o volume de negociação foi intenso, foi um alto volume de negociações durante esses períodos. Então, as grandes barras são um sinal de que houve um grande volume de negociação naquele período, tá? Então, uma informação importante. Outra coisa falando do tamanho dessas barras aqui, é que olhar o tamanho das barras, vamos que você abriu o gráfico, que nem esse aqui agora, a gente abriu, a gente está vendo que as barras de alta, elas têm um tamanho muito superior do que as barras de baixa, certo? As barras pretas são as barras de baixa e as barras brancas são as barras de alta. Então, identificar quais são as maiores barras nos ajudam a ter uma direção do mercado. Então, geralmente, o mercado de alta, as barras de alta vão ser maiores do que as barras de baixa. Vão haver exceções, sim, mas isso é uma análise que a gente pode fazer que pode nos auxiliar. Uma coisa que vocês vão entender nessa metodologia é que, assim, como tudo é contexto, pode ser que fale? Sim, pode ser que você tenha uma tendência de alta com barras de baixa nos pullbacks muito maiores. Sim, pode acontecer. Porém, juntando todo o contexto, porque hoje nós estamos vendo apenas as barras, os candlesticks, mas depois nós vamos ver suporte, resistência, tendência, todas essas coisas juntas vão te dar informações suficientes para poder operar de maneira mais eficiente. Então, o volume a gente consegue identificar pelo tamanho das barras. Se você usa qualquer software aí de operação na bolsa, você vai notar que as maiores barras, quando você olha lá embaixo, elas têm os maiores volumes. Então isso não é coincidência. Só com as barras você consegue ter uma noção do volume que houve de negociações ali naquele período. Como que a gente vê a urgência? Olha só, são os famosos gaps que o Albrooks chama. Não é o gap tradicional, aquele que a gente costuma ver na abertura do pregão, onde o preço abre ou muito lá em cima ou muito lá embaixo em relação ao preço que fechou no dia anterior. Não é esse gap que a gente está falando. A gente está falando de gap entre barras. O que acontece? Ó, vocês estão vendo essa barra aqui, que foi a primeira barra forte dessa alta. Aí depois que ela fechou, já abriu uma outra barra. A terceira barra, após essa primeirinha aqui, você note que a mínima dela não chegou nem perto dessa barra, da máxima da barra que nós começamos a contar, que foi essa maior aqui. Ficou esse espaço aqui, ó, esse espaço vermelho aqui, entre a mínima dessa barra e a máxima dessa barra. Isso é um sinal de urgência. O Albrooks chama isso de gap. Então, o que o Al ele diz? Que quando isso aqui acontece, é um sinal de urgência de que as grandes instituições elas estão querendo que o preço suba. Então, os compradores eles estão dominando o mercado e eles têm pressa. Você pode notar que depois dessa barra abriu a outra aqui, ó, ele praticamente fez uma pequeníssima sombra e ele já foi subindo com pressa e assim foram todas as outras, ó. Ele quase não ficou fazendo sombra inferior aqui, né? Ele não fez sombras inferiores. Então,
Isso mostra que houve uma urgência. Ficar atento a esses detalhes nos ajudam a tomada de decisões também. Nessa situação aqui, cara, você pode comprar a qualquer momento. Você pode comprar fechamento de barra, abertura de barra, meio de barra, sem motivo, sem razão nenhuma. Só por você estar vendo essa urgência toda aqui, ó, você já pode estar comprando sem parar. Por quê? Porque não te deu sinal nenhum de que esse movimento forte para cima aqui vai acabar. Sério? Como você sabe que não deu sinal? Porque a gente vai falar sobre os sinais que eles dariam. Quais são os sinais de que esse movimento aqui ele está prestes a acabar. Tudo bem? Então, fica muito mais fácil, fica muito melhor quando você faz uma análise mais abrangente de cada barra. E você pode ver que a nossa análise aqui, ó, ela está sendo barra a barra. Você começa a olhar cada barra de forma individual. Você vê força nessas barras e a urgência que nós estamos vendo aí, tanto que o movimento ele foi aí por 5 barras sem parar, mostrando que realmente houve uma urgência aí do pessoal que estava comprando. Sombras opostas. O que são sombras opostas? Então, se a barra é de alta, são sombras que estão no topo da barra, forçando a barra a fechar mais para baixo. Isso é sinal de que esse forte movimento aqui está para acabar. Então, se você notar todas essas outras barras aqui, ó, com exceção dessa aqui, que foi mais equilibrada, todas as barras têm sombras pequenas no topo. Ó. Quando as sombras começaram a ficar grandes no topo, olha como foi enfraquecendo esse movimento de alta. Até que fechou com essa barra aqui, que durante um período, foi uma enorme barra de alta, mas olha como ela fechou e olha o que se seguiu depois. Um pullback. Então houve uma correção. Por que isso aqui acontece? Porque aqui o pessoal veio, as instituições vieram comprando sem fim. Quando chegou aqui, eles já começaram a realizar lucro, aqui mais ainda, realizar mais lucro. E o pessoal da venda, quando viu isso aqui, ó, falou assim, opa, peraí, vamos colocar venda também. Então houve a realização de lucro dos compradores, a venda do pessoal que queria derrubar o preço para poder comprar mais barato. Então isso aqui fez com que o preço caísse, tá? Então essas sombras opostas aqui, ó, sempre que você estiver vendo uma tendência forte, você está posicionado. Como se você tenha entrado aqui, ó. Você está posicionado, você começou a ver isso aqui, você já pode começar a pensar em fazer uma parcial ou sair até totalmente, tá? Algumas pessoas nesse fechamento dessa barra grande aqui, ó, já teria saído só por conta dessa barra, só por conta dessa sombra que ela deixou aqui em cima. Outros segurariam um pouco mais, porém com lote menor, ele sairia com metade do lote aqui, seguraria um pouco mais e quando fechasse essa aqui sairia talvez com o lote todo, ou até quando essa barra passou a máxima da barra anterior aqui, sair com o restante do lote. Então isso fica a critério de cada um, sair de forma total ou sair apenas com metade do seu lote. Mas que essas sombras em cima das barras de alta são um sinal de que está acabando o forte movimento, é esse o detalhe que nós temos que nos atentar aqui. Outra coisa que as barras nos informam são o equilíbrio. Então, conforme nós podemos ver aqui e aqui, quando você tem muita sombra para baixo, muita sombra para cima, dojis, sabe? Falta de continuidade. Olha, a gente vê que teve uma alta que parou aqui, não continuou, e caiu até aqui, não continuou, subiu, não continuou. Isso é equilíbrio, ou seja, as instituições elas aceitaram essa faixa de preço aqui, ó, para ficar trocando figurinha. Então, aqui o preço não vai subir e não vai descer. Eles estão concordando que essa faixa de preço aqui está uma faixa de preço confortável para eles ficarem negociando. Então é isso que acontece. Quando você vê essas sombras para tudo que é lados, barras pequenas e sombras grandes, isso é sinal de equilíbrio. O preço sobe, cai na mesma proporção. Às vezes tem uma média móvel aqui que o preço nem respeita a média móvel. Ele sobe, ele fura lá para baixo, ele fura a média móvel para cima e aí você vê que o preço está muito equilibrado, tá? É uma armadilha muito grande para quem está iniciando. Esse tipo de mercado aqui para quem está iniciando, cara, faz o pessoal perder muito dinheiro. O pessoal vê uma barra dessa aqui,
aí vê que essa barra aqui rompeu a máxima, já compra, e olha o que acontece depois. Aí o cara não tem paciência de esperar isso aqui, ó, acontecer. Ele sai aqui mesmo, porque ele põe o stop dele aqui, ó. Ele saiu, aí depois o mercado subiu. Entendeu? Então fica um toma dinheiro, um toma lá da cá e aí o cara só vai perdendo dinheiro nesse tipo de situação. Então, acho que é isso, tá? Sobre barras, sobre candle que eu queria falar. Não tem muito o que falar além disso. Fiquem atentos a esses detalhes, assista esse vídeo quantas vezes for preciso, tá? Para você ficar atento a esses detalhes, que essas informações elas vão te ajudar a fazer operações mais eficientes apenas olhando as barras do gráfico. Vamos aqui pro gráfico mesmo, aqui em tempo real, e vamos tentar encontrar no gráfico o que a gente acabou de conversar aqui nesse vídeo. Então primeiro vamos encontrar algum movimento forte aqui, ó. Vamos começar por aqui. Então a gente está vendo aqui um movimento muito forte, tá? É um pouco parecido com o que a gente viu de alta, né? Então nós tivemos, ó, olha o volume muito grande, a maior barra aqui, ó, é a barra que tem o maior volume, como eu disse lá, né? Nós vemos aqui urgência, ainda não, porque nós vemos que aqui a máxima dessa barra está no mesmo nível da mínima dessa aqui. Porém, você vai falar assim, mas essa barra deixou uma sombra. Só que ela não é sombra oposta. Ela é uma sombra de força. Essa sombra não é para fazer você sair dessa operação. Muito pelo contrário, ela é uma sombra para fazer você continuar. Por quê? Em determinado momento, isso aqui foi uma barra preta negativa muito grande. E depois, olha como ela fechou. Então, é um sinal para você continuar. Tanto que, olha aqui. O que é um sinal para você pensar em sair? Isso aqui, ó. Só que para quem entrou aqui embaixo, sair aqui é banal, porque você pode esperar uma correção, pelo menos até aqui. Você pode até pegar seu stop, tirar daqui por aqui, né? E deixar a correção vir e tal. Você já está no lucro mesmo, você já protegeu. Tanto que depois da correção, ó, fez essa correção e depois teve um outro movimento muito forte, quase do mesmo tamanho do inicial, que também é uma parte do que nós vamos estudar, tá? São os movimentos projetados, mas não é hoje, que fazem com que você continuasse nessa operação. Então, ó, aqui a gente já vê um pouco de força. Olha só para ficar mais fácil aqui, vou marcar isso aqui e olha só, ó, um movimento de força aqui, ó. A mínima dessa barra, tanto que foi, ó, e subiu até aqui, onde fez outra sombra dessa grande, e aí uma queda com força. Compara a força dessa queda com a força dessa queda. Então essa queda que foi muito maior, é um sinal de que os vendedores estão começando a ganhar força. Isso aqui só analisando barra, tá, gente? A gente não está fazendo nada demais. Vamos olhar esse trecho aqui, deixa eu tirar essas... excluir todos selecionados. Olha só, quando a gente fala de equilíbrio, olha isso aqui, ó. Barra para tudo que é lado, de sombra para tudo que é lado, ó, barras pequenas, sombra aqui, sombra em cima, sombra embaixo e uma confusão doida aqui, ó. Então isso aqui é o tal do equilíbrio que a gente falou. Então quando você vê isso aqui, o Walbrook chama isso de Barbed Wire ou arame enfarpado em português. Porque parece mesmo arame enfarpado, né? São poucas as barras são pequenas e é sombra, esses arames enfarpados aqui para tudo que é lado. Vamos ver mais alguma coisa aqui que a gente... Ó, isso aqui é interessante. Eu vou usar isso aqui. Tem uma coisa aqui, por que eu falo sobre essa coisa de você não ficar focado em padrões? Por quê? Olha só, olha esse martelo aqui, ó. Vocês estão vendo esse martelo? Um martelo, teoricamente, no que você estuda por aí sobre análise técnica, seria para quê? Para comprar, certo? Então, quem comprou aqui, o que aconteceu? Olha aqui, ó. Perdeu dinheiro. Olha outro martelo aqui, ó. Outro martelo aqui, ó, que não subiu, não foi, não aconteceu. Por que eu falo que a leitura de contexto é muito mais importante? Porque quando você viu essa abertura aqui, que fechou com essa barra, olha só,
Se você olhar anteriormente as próximas 50, 30 barras aqui, ó, a predominação é mais vendedora ou compradora, apesar desse equilíbrio aqui, ó. Nós conseguimos notar aqui que as barras de venda elas são muito maiores do que as barras de compra, certo? Ainda no fim do dia anterior, olha aqui ó, o que teve. Essa baita sombra para cima aqui, dando indício de que os vendedores realmente tinham força para jogar o mercado para baixo. No outro dia, o mercado abre aqui com esse gap de alta, ou esse gap de baixa, perdão, e olha só, e forma essa barra aqui. Cara, você tem que ser muito insano para ver um martelo desse aqui e falar, eu vou comprar. Não, você tem que vender, cara, porque o contexto inteiro aqui, ó, é de venda. Tá certo, Fernando, agora que já tá o print aí, já aconteceu, é fácil falar. Realmente, é mais fácil falar agora porque já aconteceu. Mas se você estiver atento ao contexto inteiro aqui, você não tem por que pensar numa compra aqui. E é por isso que eu falo que os padrões eles falham. Por quê? Na verdade, não é nem que o padrão falha. Quando se ensina, ensina-se errado. Porque o que acontece? Você tem que ensinar que um martelo, ele só é uma reversão quando ele está em um fundo. Quando ele está num suporte, alguma coisa assim. A chance dele ser uma barra de reversão realmente é grande. Um martelo em qualquer lugar, ele só é um candle. Ele só é um candle, ele não é mais nada. Então a galera fixa só no formato. Ah, isso é martelo. Martelo é compra, martelo é compra. Aí vai lá e compra. Então assim, ensina-se errado, né? É por isso que o pessoal às vezes quebra a cara. Olha aqui, ó, mais um. Entendeu? Aqui, ó, teve um enforcado aqui que subiu. Mas ele não é um enforcado. Esse aqui é, ó. Porque depois que formou ele, caiu. Por quê? O contexto. É o contexto. O que faz é, olha isso aqui de equilíbrio, ó. Olha isso aqui, não parece um arame farpado, coisa feia até, né? É ruim, é péssimo de operar isso aqui, cara. Então, basicamente, o que eu tinha para falar sobre candlestick, eu não vou alongar muito mais o vídeo, é isso, não tem muito o que falar, nós vamos focar mais na parte de suporte, resistência, essas coisas, porque junto com isso que a gente está estudando aqui, é o que vai fazer a grande diferença nas nossas operações. Mas fique atento a esses detalhes nas barras. Tudo bem, pessoal? Valeu, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Depois entra nas minhas redes sociais, eu vou botar o link das redes sociais aqui na descrição do vídeo. Entra nas minhas redes sociais para dar um feedback. Não dá o feedback aqui no YouTube, porque provavelmente eu não vou ver. Eu vou ficar atento no feedback desses vídeos que eu vou fazer lá nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Beleza? Valeu, abraço!